Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer tê-los todos aqui conosco. A você que está conosco aqui na nossa sala, no Google Meet, para a nosso último Test Class Ubra de 2020, o próximo só em 2021, tá? Hoje com um tema muito bacana, materializando sonhos dos tipos de materiais, as mega construções, com a professora Mayuma Oliveira. Tenho absoluta certeza que vai ser sensacional a aula de hoje. É um prazer ter todos vocês aqui no Meet conosco e também vocês que nos assistem no nosso canal do YouTube. Vocês que estão aí em dúvidas ainda, né? Para qual profissão escolher? Olha, nós estamos aqui mais do que agradecendo a presença de cada um, nós estamos aqui oferecendo para você um teste class, né? Com algumas aulas e pensem só, aquelas aulas mais do que especiais para que a gente possa aí, então, orientar você, colocar você numa situação de que podemos fazer um pouco melhor para as nossas vidas, optando por uma profissão que vai agregar muito às nossas vidas, agregar também ao conhecimento, mais do que isso, a decisão de futuro. Nós estamos aqui com aulas no curso de Engenharia Civil, por isso, hoje eu convido ele, o coordenador do curso de Engenharia Civil da UBRA de Itumbiara, o professor Igor Guimarães Santos, que vai dar uma palavrinha de boas-vindas a todas. Professor Igor, é contigo, meu querido. Obrigado, Carlos. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a você, boa noite a Mayuma. Boa noite a todos aí, o pessoal que está em casa nos acompanhando. Agradecer também mais uma vez a professora Mayuma pela disponibilidade. Tenho certeza, isso foi até indicação dos nossos alunos aí, que ela seria a pessoa certa para estar trazendo os alunos para dentro da faculdade aí, que com a aula show dela. Então, é isso, o curso Engenharia Civil, como todos sabem, da necessidade, né, do mercado, da construção civil, principalmente, ela que gera muitos empregos. Hoje tem uma demanda muito grande ainda no mercado de engenheiros, no geral, principalmente de engenheiros civis, em todas as áreas, e é isso. Nosso curso é sempre pautado aí em trazer toda a área, parte teórica, né, e também a parte prática. Isso eu acho que é interessante, principalmente na formação acadêmica, e depois para ser usado aí como na carreira profissional. Nossos egressos estão tendo bastante sucesso aí no mercado, abrindo construtoras e tudo mais, e a gente vê que é devido a essa força do nosso curso, né, todo o staff nosso, todo o nosso corpo docente aí, preparando esses alunos para estarem preparados, né, digamos assim, para o mercado de trabalho cada vez mais complicado. Bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez, Carlos. E boa sorte, Mayuma. Qualquer coisa também, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos aqui. Também depois deixar meu contato aí no chat. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição sempre. Um grande abraço. Até mais. Show, Igor. Sensacional. Professor Igor aí conosco. Professor Igor até colocou, pessoal, tendo dúvida durante a explanação da professora Mayuma, deixa a sua pergunta aqui no chat para a gente. Se não quiser deixar no chat, guarda ela e depois a gente vai abrir os microfones para as devidas perguntas. Vai ser sensacional. Aproveitem. O Gustavo Costa está aqui conosco, economista. Ele vai falar linha de crédito aberto com juro baixíssimo. Nunca antes na história desse país, né, galera? Professora Mayuma vai dar boas dicas aí, que o mercado está aberto. Professor, posso fazer engenharia civil agora? Tá mais do que na hora. Muito dinheiro, mercado aberto. Professora Mayuma, é contigo. Nós vamos discutir muito aí pela frente e usurpar aí dos economistas conosco também. A palavra é sua, professora. Muito legal. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo.
Vou apresentar minha tela, porque eu preparei uns slides aqui para a gente falar um pouquinho das coisas que eu tenho para falar para vocês. Vai ser bem legal. Estou apresentando minha tela, deu certo? Deu. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito o convite, né, de poder lecionar a aula do Test Class da Engenharia Civil. É uma honra, é um prazer gigante estar aqui, fazer uma coisa que eu gosto tanto, que é falar de engenharia, do que eu vivo, né, todos os dias. É muito legal poder repassar isso, compartilhar isso, não só com os nossos alunos, né, mas como também com quem se interessa aí pela profissão. Espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma hoje a se decidir aí no seu futuro. Então, para começar, quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho credibilidade, né? Alguma credibilidade para falar das coisas que eu tenho para falar para vocês? Bom, eu sou a Mayuma, então, sou professora na Ubra desde agosto do ano passado, né? Fiz engenharia civil na PUC Goiás, me formei em 2016. Sou especialista em segurança no trabalho, me formei no IPOG em 2019, logo quando eu comecei a trabalhar na Ubra. E hoje eu faço mestrado em estruturas na Universidade Federal de Uberlândia. E tenho dado ênfase na parte de estruturas de concreto. E essa daqui sou eu no dia da minha colação de grau. Um dos dias, com certeza, mais felizes da minha vida. É muito gratificante, pessoal. Participar da formatura é muito legal, ter uma formação, sabe? Saber que aquilo ali, tipo, foi difícil, 5 anos difíceis, com certeza, mas no final, gente, paga tudo. Todo o preço que vocês pensam assim, que vai me gasta muito, me desgasta muito. Não, no final você nem lembra disso, porque a sensação é maravilhosa. Bom, então, eu comecei com a pergunta que eu acho que todo engenheiro civil já escutou na vida, que é uma pessoa passar por uma construção, olhar para a gente e falar assim, mas será que aguenta? Esses dias eu até vivenciei isso com a minha irmã, ela passou ali na porta de uma construção, ela falou assim, você viu aqueles ferros saindo lá da construção? Eu falei, vi, o que tem? Aí ela, mas só aquilo? Aguenta? Bom, claramente o termo técnico não é, mas será que aguenta, né? Será que essa estrutura resiste aos esforços solicitados, né? Aos carregamentos que produziram esforços, então ela consegue suportar isso? Essa é a pergunta certa que a gente tem que fazer quando a gente faz ela tecnicamente, né? Bom, mas a gente entende assim também, eu quis trazer um pouco para tentar falar como que a gente enxerga, como nós, engenheiros civis, nossos alunos, né, que estão aí no caminho, como que a gente enxerga uma estrutura? Bom, vamos lá, começando então. Primeiro, toda estrutura está sujeita a carregamentos, sejam eles internos, né, como, por exemplo, o peso próprio da estrutura, ou externos. Dentro dos externos, a gente ainda tem algumas categorias, que são, sejam eles, né, verticais ou horizontais. Então, por exemplo, em um prédio da Ubra, por exemplo, as carteiras que estão nas lajes, que eu vou explicar o que é daqui a pouco também, elas exercem um carregamento vertical na estrutura. Já o vento que bate, que sai lá do rio bem fresquinho e bate nas paredes, né, externas da Ubra, eles exercem carregamentos horizontais na estrutura. Então, os dois tipos, eles têm que ser resistidos, certo? Eles também podem ser estáticos ou dinâmicos. Os estáticos são, por exemplo, mais uma vez, a carteira que está lá na Ubra. O dinâmico, pessoal, é um carregamento que vem, por exemplo, em forma de uma função. Então, quer dizer, os alunos que chegam lá, estão lá dentro do prédio, depois eles saem do prédio e exercem um carregamento dinâmico nessa estrutura? Não. Um carregamento dinâmico seria uma pessoa, por exemplo, pulando em cima de uma estrutura. Então, a pessoa ela está ali, ela está fixa ali, mas a pressão que ela exerce na sua estrutura, ela varia ao longo do tempo, então ela apresenta uma função de variação. Isso é um carregamento dinâmico. Esse carregamento de, às vezes o aluno está ali, às vezes o aluno saiu, é um carregamento que a gente chama de carregamento acidental, que está aqui no último, não? Ou ele é permanente ou ele é acidental. E um exemplo do permanente, por exemplo, é o piso que a gente tem, o piso que a gente tem de qualquer lugar que você esteja, ele está sempre ali, aquele piso. Ele não sai e depois volta.
Já os nossos alunos, eles entram, depois saem, então eles são um carregamento acidental. O permanente, então, é o piso que está ali, a pintura da parede, a correção que a gente faz quando a parede está sendo feita, que a gente tem esse peso também, que ele é exercido, então ele conta como carregamentos permanentes. E todos esses tipos de carregamento, sejam eles isolados ou combinados, porque eu posso ter mais de um agindo ao mesmo tempo, na verdade isso é super comum, que mais de um age ao mesmo tempo, eles provocam esforços na estrutura, certo? E esses esforços, eles têm algumas caras, vamos dizer assim. Então, ele pode ser um esforço normal, ele pode ser um esforço cisalhante, vou explicar agora do que eu estou falando. Pode ser um esforço de momento fletor ou de momento torsor. O momento fletor, o momento torsor, isso aí já é bem, tipo assim, intuitivo da gente saber. O momento torsor é que realmente tende a torcer uma estrutura, existe isso. Claro que não igual quando você torce um pano, que você vê ele todo retorcido, mas existe sim uma força que é capaz de tender a torcer uma estrutura, tá? Visivelmente, a olho nu, a gente não consegue enxergar, né? A não ser que seja muito grande, mas a gente consegue ter, tipo, a gente tem sim. O momento fletor é o que flete a estrutura, é o que deixa uma barriga. Vou falar em algumas vezes em uns termos não técnicos, mas para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Sabe quando você olha para, por exemplo, lá na varanda da sua casa, aí você está vendo lá que a madeira que segura o telhado, ela tem uma ponta para baixo, assim, ó, como se ela tivesse emborcada. Tem essa palavra também, emborcada. Aquilo ali, pessoal, é um momento fletor que teve, então, fletiu a sua peça, né? No caso, a sua madeira lá do seu telhado. Bom, isso também é um esforço. O esforço cisalhante, ele tende a cortar a sua estrutura na direção vertical, tá? Então, é como se você tivesse, por exemplo, um parafuso segurando uma peça horizontal e aí essa peça tende a cortar o seu parafuso, entendeu? É tipo um esforço de corte, de cisalhar. A gente chama ele, às vezes, de esforço cortante também, né? Que tem essa ideia de cortar a sua peça. Tô falando peça porque a gente vai ver que a gente tem alguns tipos também. E o esforço normal, que a gente especialmente se dedica a estudar ele em forma de tração ou de compressão. De tração de puxar realmente, né, de tracionar a sua peça ou de comprimir a sua peça. E é engraçado a gente falar isso, que o esforço normal, né, tanto de tração quanto de compressão, até o momento fletor é capaz de causar ele. Só que a diferença é que o momento fletor tende a causar esse esforço normal de uma forma que ela não é uniforme na sua peça. Então, às vezes, em um ponto você vai ter um esforço que é de compressão, no outro de tração. Então, é um esforço que não é uniforme na sua peça. E é legal a gente lembrar disso, porque a gente vai ver que em alguns tipos de materiais a gente trabalha com características diferentes. E essas características, elas são usadas para combater esses esforços, né? Então, por que a gente tem uma infinidade de materiais na engenharia? Porque cada um deles se adequa melhor tanto à estrutura quanto ao tipo de esforço que aquela estrutura ela tá submetida, né? Então a gente trabalha nesse sentido de tentar combater esses esforços com os materiais que nós temos disponíveis. Bom, e aí, passado nessa fase, a gente sabe que, então, eu tenho essa carga. E como que essa carga é distribuída, né? Como que acontece, então, como é que a estrutura para em pé, basicamente falando? Como que ela para em pé? Bom, primeiro, eu quero que vocês olhem esse desenho aqui, ó, vou até pegar um apontador a laser. E aí a gente vai ter aqui o que eu quero explicar para vocês primeiro. O que é uma laje, o que é uma viga, o que é um pilar? Bom, uma laje, pessoal, é como se fosse o piso de um prédio, tá? O piso de um prédio é uma laje que está revestida, mas uma laje. Essa laje descarrega em vigas. O que é uma viga? Por exemplo, essa madeira que eu acabei de falar para você que aguenta, que suporta, né, o telhado da sua casa, ela é uma viga, né? Então, uma viga, bom disso aqui que eu posso desenhar, né? Uma viga, vou pegar aqui, ó, não vai ficar muito bom, mas aqui, ó, é um material retangular feito de concreto e aço, né, que é o concreto armado, que está lá bem embaixo da viga, embaixo da laje, para suportar o carregamento, né, da laje. Então, laje descarrega em viga.
E viga descarrega onde? Em pilar. Pilar é aquele comumente conhecido como as colunas, né? Pega lá na coluna, a coluna ali, ó, não sei o quê. A coluna é tecnicamente chamada de pilar, tá? Coluna não tá errado, mas é porque o termo técnico é pilar. Então, laje descarrega em viga, viga descarrega em pilar. O pilar, por sua vez, descarrega na fundação, tá? O que é a fundação? É aquilo que vai debaixo do solo, tá? Ela tem vários tipos, a gente tem elas rasas, profundas, de diferentes tamanhos, de diferentes ideias, né, de aplicação, e essa fundação, aí sim, essa fundação descarrega toda a carga no solo de uma maneira que a gente estuda, que ela não é uniforme, mas que ela consegue espalhar essa tensão, e claro, dependendo do tipo de solo, aquele solo consegue ou não suportar, né, esse carregamento proveniente. O que isso é? Vamos lá entender de novo. Ó. Laje descarrega em viga, viga em pilar, pilar na fundação e a fundação descarrega no solo. E nós, engenheiros, agimos de ponta a ponta nesse processo. Então, nós temos que entender do solo a laje. Mas, na verdade, temos que entender mais ainda, porque a gente tem que entender do telhado que vai sobre a laje e do tipo de material que eu posso usar para impermeabilizar alguma dessas partes, e do piso que seria mais indicado para uma parte ou outra, e qual tinta que eu uso. Claro que a gente está tudo nisso daí também, mas estruturalmente falando, a gente age da laje até o solo. A gente tem matéria que estuda solo e a gente tem matéria que estuda fundação e a parte de superestrutura, né, que é aquela que fica para cima do solo. Bom, e aí, como a gente tem todo esse modelo, é claro que esse daqui é um modelo resumido, né? Que a gente pode ter, por exemplo, laje descarregando em viga, em pilar descarregando em outros pilares, né? Quando você pensa em um edifício vertical. Mas em uma casa térrea, a gente também tem esse sistema, casas com lajes, é o mesmo sistema, só que aí a laje suporta o peso do telhado, né? E o telhado joga na laje, e a laje na viga, viga no pilar, e o pilar na fundação e solo, do mesmo jeito. Talvez poderia ter posto telhado aqui em cima, que ficaria mais interessante. Bom, e aí a gente tem alguns materiais e alguns tipos de construção que a gente que eu vou falar agora para vocês. Eu lembro que numa das primeiras aulas do meu curso de engenharia, na minha vida, o meu professor de Introdução à Engenharia Civil perguntou alguma coisa relacionada à alvenaria. E adivinha? Ninguém sabia o que era alvenaria. É muito normal que ninguém saiba o que é alvenaria. Ninguém ali vivia, né, dentro do campo da construção ainda. Né? A gente estava no primeiro período, era muito imaturo, mas hoje vocês vão ter esse benefício de entrar no curso já sabendo o que é uma alvenaria. O que é, então, essa alvenaria? Pessoal, a técnica de construir empilhando blocos, tá? Tanto cerâmico, né, que é o tijolo normal que a gente conhece, quanto os blocos de concreto, né, com a massa, prendendo eles com uma massa. Essa alvenaria, ela pode ser simplesmente de vedação, que é a alvenaria mais comum que a gente tem, que é essa aqui do tijolinho cerâmico, que vai entre a viga, né, entre as vigas aqui perto da laje, que são as nossas paredes, as paredes das nossas casas, a não ser que você more numa casa de parede de concreto, o que é uma coisa mais recente que a gente tem, mas geralmente a vedação da sua casa é de alvenaria. Bom, você quer falar para mim, então, Mayuma, que eu posso derrubar a parede da minha casa, que a minha casa não vai cair? Se você derrubar só a alvenaria e essa alvenaria não for estrutural, muito provavelmente sua casa sim resiste em pé. Por que a gente tem que tomar cuidado em épocas em fase de demolição de obra? Porque às vezes você demole um pilar, e aí você já sabe hoje, porque eu já te contei, que o pilar é uma parte da estrutura, né, da sua casa ou do seu prédio. Então, ele deixa o prédio em pé. A alvenaria, bom, como eu posso falar isso? Tecnicamente falando, e numa visão mais aprofundada de engenharia, a gente sabe que ela exerce também uma espécie de rigidez, né? Ela contribui de alguma forma, sim, para a estrutura, mas a gente ainda considera ela somente como vedação, tá? Isso vocês não precisam se preocupar. E a alvenaria estrutural, essa que geralmente é feita com blocos de concreto, que é armado, né? O que é armado? Que é colocado ferrinho lá dentro. Essa sim, essa você não pode modificar ela, porque
ela age como o próprio pilar, como a própria viga, entendeu? Então, com ela você tem que ter cuidado. Agora, com essa daqui, ó, do tijolo cerâmico, né, do tijolinho, bloco cerâmico, ela é bem mais tranquila de lidar. E quando a gente fala de engenharia, a primeira coisa que as pessoas pensam é cimento, né? Bom, dentro do cimento, a gente tem alguns derivados, alguns materiais que são derivados do cimento. Então, por exemplo, quando eu tenho somente água e cimento, eu tenho uma pasta. Essa pasta, por exemplo, eu já vi gente fazendo vasinhos de planta, ela não tem muito uma função, assim, para a gente, dentro da obra, ela não é tão recorrente. Por quê? Porque o que a gente mais usa dentro de uma obra, por exemplo, é a mistura da pasta com a areia, que é a argamassa, que é esse aqui, ó, que está aqui vedando, né, a nossa alvenaria, né, que está aqui também. Então, essa é a argamassa. Quando eu junto a argamassa, que é água, cimento e areia, quando eu coloco brita nela, ela vira concreto. Então, é um pouco assim, é errado você falar que você fez um concreto para fechar a sua alvenaria, porque, na verdade, você fez uma argamassa. A gente entende, claro, mas se você quer ser agora uma pessoa super técnica a partir de agora, já entrar no clima do curso, já fala assim, não é concreto, é argamassa. Concreto leva brita. E aí, do concreto, a gente faz algumas misturas, né? Ou com aço ou com cordoalhas, e a gente obtém o que a gente chama de concreto armado ou de concreto protendido. O mais comum que a gente mais vê é o concreto armado, por ele ser mais simples e acessível, né? Então, o que é um concreto armado? É o concreto, então, água, cimento, areia, brita, o que a gente chama, né, de agregado miúdo, né, que é a areia bem fininha e o agregado graúdo, que é a brita já um pouco maior, e a gente mistura aço nessa composição. Então, isso daqui, ó, que vocês estão vendo pretinho, é uma forma, né? Então, dentro da forma, a gente posiciona, a gente sabe o lugar que tem que colocar o aço, e aí a gente cobre com concreto, né? E aí a estrutura, ela resiste aos esforços tanto de tração quanto de compressão, quanto de momento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os materiais, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, você vai ver lá durante o seu curso que o concreto, ele é muito mais utilizado porque ele apresenta um melhor desempenho quando ele está submetido à compressão. Mas uma peça, ela não é submetida somente à compressão, ela também tem esforços de tração. Então, para combater o esforço de tração que aparece nessa peça, a gente coloca o aço. Porque o aço, sim, ele apresenta melhores características, né, sob o esforço de tração. Então, a resistência à tração dele é maior e a resistência de compressão do concreto é maior. O protendido é simplesmente, pessoal, uma variação do concreto armado, é como se fosse uma variação do concreto armado, só que a gente aplica algumas cargas antes mesmo dele começar a agir estruturalmente falando, tá? A resistir os esforços. Mas eu gastaria muito tempo para falar disso e eu tenho mais coisas legais para falar para vocês, então vou deixar esse gostinho para vocês durante a graduação. Bom, a gente também tem aço. O aço, ele tem se mostrado muito mais desenvolvido de uns tempos para cá, porque a gente começou a ver mais versatilidade no emprego dele. O aço também é um material mais leve e a gente pode combinar ele também com outros elementos, e aí eles têm se saído muito bem, ele é muito versátil, apresenta características bem legais, mas tudo é dimensionado, tá, pessoal? Tudo é dimensionado, até o aço que a gente coloca dentro do concreto, ele é dimensionado, a barrinha de ferro que a gente coloca dentro do concreto, a gente sabe onde ela vai, quanto dela vai, que espessura dela vai, tá? Porque tudo isso é calculado. E o aço também, da mesma forma, a gente tem que ser pré-dimensionado para ele suportar todos os esforços que a estrutura solicita, né? Que os carregamentos solicitam da estrutura, que a gente chama isso, os esforços solicitantes, né? Que provém dos carregamentos. Além disso, não muito utilizado no Brasil, mas também utilizado em construções fora, a gente tem a madeira. A madeira também se apresenta melhor submetida à tração, e ela tem uma característica muito legal que faz ser usada principalmente no exterior ou em lugares mais frios, que é a
a característica dela térmica, né, de manter o ambiente aquecido. Então, o calor ou frio, né, a temperatura, ela não passa pela madeira com muita facilidade, ela tem essa capacidade de isolante térmico, tá? Essa é a palavra, isolante térmico. Então, ela é bem utilizada também. Além disso, né, a gente tem que lembrar que engenharia civil não é só construir casas e prédios e edifícios, não é só isso. Então, o engenheiro civil, ele também é legalmente habilitado para, por exemplo, fazer obras de pavimentação. Então, a gente tem que lembrar dos materiais de pavimentação, né? O mais comum deles, o asfalto, que a gente vê nas ruas, pelo menos aqui de Tumbiara, é o CBUQ, né? O concreto betuminoso usinado a quente, que é uma mistura que eles fazem que vira, quando a gente compacta ela, vira o asfalto que a gente conhece aqui nas ruas. Além disso, muito importante, que desempenha papéis importantíssimos em todas as construções é o solo, né? Então, a gente tem que preocupar com o solo. Tanto para receptor de esforços, né, de carregamentos e redistribuição, quanto também para obras. Então, por exemplo, quando você passa por rodovias, às vezes você vê assim, ó, perto de você, dos lados, a terra inclinadinha, aquilo lá chama talude, é uma obra geotécnica também, é uma obra que leva terra. Então, é a terra como função estrutural, né? Que função? Não ceder e cair na rodovia. É um tipo de material também, tá? Que a gente usa para construção. Até vi alguns trabalhos sobre isso, falando sobre uma mistura de solo-cimento, né? Que era como se fosse, tipo assim, misturar cimento no solo e ele ter alguma capacidade, função estrutural, age como fundação, lembra lá da fundação? No fluxo de cargas, então é isso aí. E aí, pessoal, como eu falei, cada material possui uma característica específica. Então, eu falei o concreto, a compressão, não exclusivamente, mas basicamente, principalmente a compressão, o aço e a madeira, a tração, o solo já não compensa mais eu falar, tipo, especificamente dele, porque depende do tipo de solo. Então, por exemplo, uma areia, eu sei que a resistência dela é muito baixa, mas a argila, ela já é bem maior. Só que a argila que tem água já não é tanto mais também. Então, tá vendo? Depende. Depende, na verdade, é a palavra mais certa para a gente usar para tudo quanto é coisa na engenharia. Ah, e tal coisa. Uai, depende. Qual que é a situação que ele está sendo utilizado? Qual a situação que tal material está sendo utilizado, né? Por quê? Porque esses materiais resistem a diferentes tipos de esforço. E aí, o que é legal? Que eles permitem combinações entre si. Então, várias vezes a gente vai ver concreto armado, que é o concreto com o aço, a gente vai ver estrutura mista. Então, às vezes, eu fiz toda a parte de cima de telhado da minha estrutura de aço. Por quê? Porque me permite um vão maior. Mas eu fiz a de baixo de alvenaria, porque eu conseguiria obter uma economia, uma maior segurança, um maior conforto, e desempenhar melhor do jeito que eu estava pensando em ser construído, porque a mão de obra é mais tranquila. Enfim, fatores, né? Mas o legal disso é permitir combinações, né? Então, eu posso combinar um material com outro e ter um resultado que é muito show. Ultimamente, eu tenho visto... Ultimamente, não. A gente vê também em obra de pavimentação, usar concreto com o CBUQ ou algum outro tipo de betuminoso e formar um pavimento que seja legal, né? Uma rua, por exemplo, que seja legal, uma rodovia que seja legal. Então, essa característica da engenharia de permitir combinação de materiais é que torna o negócio mais interessante, né? Então, além do leque enorme de materiais, eu tenho combinações entre eles que me fazem chegar a gente fala que tem que ser assim, ó, o melhor desempenho, tanto estrutural, em questão de segurança, quanto de conforto e principalmente não, economia, tá? Por quê? Porque quando você tem que administrar a obra, né, seja ela sua ou para outra pessoa, você tem que estar ligado nessa questão. Então, será que eu estou gastando muito? Será que eu poderia fazer para diminuir o custo disso? Porque é isso, a engenharia também, ela vai nesse leque, né, de ter segurança alinhada à economia. Então, é bem legal. E aí, pessoal, a gente é capaz de construir pequenas e grandes obras. Então, às vezes eu tenho moradia, sejam elas de baixo, médio ou alto padrão, posso ter edifícios e eu posso ter obras bem maiores. Uma obra, então, vou começar de pertinho da gente, bem legal. A Ponte Afonso Pena, aqui na nossa cidade, né? Essa ponte, ela tá aberta agora há pouco tempo,
ficou fechado um tempo, por uns problemas que a gente que teve de acidente e tal, e eu tive a grande honra de participar da inspeção dessa ponte, tanto na primeira vez quanto agora na última vez, e a gente aprende muito, e ela é muito linda, e tá aqui bem pertinho da gente, é uma grande obra de engenharia, com certeza. Ela já é toda em aço, tá, pessoal? E o pavimento dela de baixo antigamente era madeira, e hoje ela já é CBUQ normal, que foi feito por cima. Então, a gente tem um exemplo de uma grande obra de engenharia aqui bem pertinho da gente. Um pouquinho mais longe, a gente já tem o viaduto 13, que é um dos viadutos mais altos da América, tá? Ele fica lá no sul, eu não lembro muito bem quanto que ele tem de altura aqui, mas é uma grande obra referência de engenharia e está aqui no Brasil, está lá no sul. Além disso, agora já saindo, né, bastante para fora, a gente tem o viaduto de Milão, na França, bem legal também de falar dele, e especialmente esse daqui, ó, essa ilha, eu não sei falar esse nome, lá em Dubai, ela é uma ilha artificial, pessoal. Então, ela foi construída também, ela não existia assim, toda bonita. Não, engenheiros que construíram ela, né, que projetaram ela e colocaram ela. Ela é uma obra tão grandiosa que ela pode ser vista até via satélite. Ela é muito grandiosa, e aí eu até estava lendo uma vez um pouco sobre ela, que a característica principal dessa obra é que ela tinha que ter a cara, né? Ela tinha que conservar os aspectos da região. Então, ela não poderia ser uma obra muito com cara de concretão, com cara de aço, ela tinha que lembrar, então, a areia. Então, os principais materiais utilizados nesta obra aqui foram areia e pedra, tá? Claro que a gente vê, né, dentro dela tem as construções, elas são normais, mas a base dela é praticamente areia e pedra. É claro que dentro disso a gente ainda tem alguns geotêxteis, né, alguns materiais que a gente fala geossintéticos, que são materiais desenvolvidos em laboratórios que ajudam em algumas funções, eles são usados principalmente para solos, mas que dão aí essa característica de parecer natural e de ajudar os solos, né, simplesmente isso, ajudar os solos. E a gente tem o The Vessel, né, lá em Nova York, que é uma estrutura de aço, ela é pré-moldada, tá, foi desenvolvida em outro país, foi no navio de container para Nova York e foi montada lá. E é bem legal, muito legal mesmo. E aí a gente vê tanto que as obras elas conseguem ser diferentes, né? Porque aqui a gente tem um edifício super moderno, a gente tem uma ilha, a gente tem um viaduto. E é mesmo assim todas as obras de engenharia. Então, como é amplo, né? Como a gente tem coisa para falar, como a gente tem coisa para viver dentro da engenharia, né? E isso é o que mais me motiva, o que mais me deixa, tipo assim, encabulada. Toda vez que eu estudo, que eu tento aprender mais, eu fico, meu Deus, é muito maior do que eu pensava. É muito mais legal do que eu pensava. Né? Viver isso é muito legal. Bom, e aí, quais tipos de obras que a gente pode participar? Por exemplo, eu como engenheiro, terminei meu curso de engenharia. Qual tipo de obra que eu posso participar? Basicamente todas, né? De pequeno e grande porte, residenciais, comerciais, verticais ou horizontais. Então, eu posso participar de uma obra de um prédio ou eu posso participar da obra de um condomínio. Posso participar de obras de drenagem, posso também participar de obras de infraestrutura. Então, dependendo da minha formação, né, que eu posso participar da obra de um viaduto? Sim. E de uma ponte? Também. Ah, professor, mas eu não quero fazer isso, eu quero trabalhar com drenagem urbana, eu quero mexer com obra para baixo da terra. Também, tá? Você também é legalmente habilitado para fazer esse tipo de coisa. Ah, professora, mas eu não gostei, não. Só posso trabalhar com obra? Só isso? Não. Também não. A engenharia é muito maior que isso. Né? Então, você pode, sim, trabalhar com a execução de obras. Falar, mas eu não gosto de ir para a obra, não gosto de sujar meu pé na obra. Aí, não que você esteja isento de ir lá na obra, né? Não que esteja, mas aí você pode trabalhar com um projeto que você majoritariamente vai passar o seu tempo no escritório. Isso não te isenta de ir lá na obra conferir como é que tá, né? Ver se está sendo executado legal. Claro que tem um responsável por isso também. Mas saber se o seu projeto está ficando legal, de vivenciar um pouco, né? Para tentar se adequar ao meio. Você pode planejar essa obra, você pode orçar essa obra. Engenheiros geralmente apresentam muita aptidão para a área financeira, por quê? Porque a gente vê muita coisa de cálculo desde o começo da faculdade.
né? Então, como a gente está ali envolvido com a matemática, envolvido com tudo quanto é coisa de cálculo, a gente apresenta geralmente essa aptidão na área de finanças. A gente também pode trabalhar na área acadêmica, como eu, o professor Igor aqui, o professor Carlos André, que não é engenheiro, mas também quis se dedicar, né, à área acadêmica. E você ainda pode ser um cientista ou pesquisador, então você pode trabalhar, por exemplo, pesquisando novos materiais, ou incrementos que a gente pode utilizar, isso é muito comum hoje. Então, ó, tem várias pesquisas apontando a materiais que a gente pode colocar junto ao cimento, ao concreto, para ter uma resistência melhor a um tipo de esforço daqueles que eu apresentei para vocês. E se eu pudesse falar para vocês uma característica assim que todo engenheiro tem, que eu tenho certeza, se formou, você consegue fazer, que é uma coisa que tem que ser feita, engenheiro resolve problemas, tá? Engenheiro resolve problemas. Por quê? Porque a gente é treinado ao longo desses 5 anos para pensar, tá? Pensar de forma diferente, chegar em soluções de lados diferentes. Então, a gente adquire, né? A gente adquire ao longo do curso uma visão mais ampla. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje, pessoal, o que as pessoas procuram, tanto para empreendedores quanto para colaboradores, é uma pessoa que consiga resolver os problemas delas. E as pessoas estão dispostas a pagar os outros para resolverem os seus problemas. Então, se você consegue fazer isso, já tem um bom caminho, né? Já tá ali com o caminho andado. E aí, quais matérias, então, professora, para eu adquirir essa habilidade, né, de resolver problemas, eu verei ao longo do meu curso? Você vai passar pelo ciclo básico, como todo mundo, ver matérias de física, de cálculo, geometria e tal, desenho técnico, tá? Não precisa saber desenhar à mão. Eu mesmo, quando entrei, até hoje, sou a negação. Mas o desenho técnico eu domino, porque eu aprendi, né? A gente vai ver coisas sobre materiais, a gente tem uma matéria que até sou eu quem leciono, que é resistência dos materiais. Então, você vê exatamente isso, que material que resiste ao quê e quanto, você aprende a calcular isso. Você vai ver como calcular estruturas de concreto e de aço, né? Tanto laje quanto pilar, viga, fundações também. Você vai ver matérias relacionadas a solo para entender a capacidade mecânica do solo, fazer uma fundação. Você vai ver muita matéria relacionada à água, hidráulica, sistemas hidráulicos também, prediais, né? E uma matéria, claro que dentro da nossa área, mas algumas matérias na área de elétrica, tá? Claro que quando eu falo dentro da nossa área, porque o engenheiro eletricista, sim, é o responsável pelo projeto elétrico de uma casa, né? Mas a gente tem que ter noção, sim, de instalações elétricas, então a gente tem a matéria na faculdade. Bom, e aí eu queria deixar para vocês uma reflexão que é a seguinte: a gente tem ouvido muito falar que, por exemplo, engenheiro não é valorizado, que engenheiro vira Uber. Olha, sinceramente, essa aí não cola mais, tá? Por quê? Vamos imaginar quantas pessoas formaram comigo, né? Vamos pensar, umas 180 por aí, era muita gente. Nenhum deles virou Uber, todos eles trabalham na área. A gente só tem que ser muito bom no que a gente faz. Ser muito bom no que a gente faz, em qualquer coisa que a gente faz. Nunca vai faltar espaço para o bom. Nunca vai faltar espaço para alguém que sabe muito, que tem alguma coisa a oferecer. E isso só depende da gente, né? Então, é fazer um bom serviço ali, um bom trabalho desde o início da faculdade, que é muito legal e que com certeza vai te gerar frutos no futuro. Tá? Então não cai nessa de que engenheiro vira Uber, engenheiro não é muito valorizado. A gente é valorizado sim, tá? A gente é muito valorizado. Então, não cai nessa de vira Uber. Não vira, não, tá, gente? Você só tem que ser muito bom no que você faz. Seja muito bom no que você faz e nunca vai te faltar espaço em lugar nenhum. Dúvidas? Estou à disposição. Deixa eu voltar aqui para ver se tem lá no chat. Uau, professora Mayumi, enquanto você aí confere o chat, estava até fofocando com o professor Igor aqui, falou: Carlos André, você vai fazer engenharia civil? Eu falei: meu sonho, desde pequeno. Se eu não estivesse trabalhando à noite, eu estava lá. Desde pequeno, absoluta certeza, foi assim, extremamente esclarecedor. E você matou até minha pergunta, professora Mayumi. Eu ia colocar, né, porque muita gente fala o seguinte: você vai fazer engenharia civil para ser um mestre de obras titulado. Nossa, eu fico tão triste quando aparece tudo isso, né? E não é bem assim,
tamanhas são as áreas, tamanhas são as amplitudes de atuação do profissional, que eu posso ir lá desde a gestão ambiental ali a gestão econômica de obras, né? Claro que você colocou aqui também, né? Colocou muito bem a questão do empreendedorismo. Isso para qualquer profissão, mas vamos falar especificamente da engenharia civil. E a gente aqui na Ubra, a gente tem um ambiente de inovação, onde a gente agrega também uma incubadora de empresas chamada Ubratec, e que a gente viu e permanece vendo o sucesso dos engenheiros civis aqui empreendendo em seus negócios, negócios inovadores, negócios com tecnologias avançadas e que está rendendo um bom dinheiro para a galera. Não sei se os meninos estão aí na sala conosco, né? Lucas, Felipe, que está aí conosco, né? Não sei se estão ouvindo a gente, mas outros aí também, junto conosco, ex-alunos, inclusive, como a Samanda aí conosco, né? O Lucas Alves também aí conosco, que já passaram pela graduação e foram empreendedores conosco. Então, é mais uma área de atuação onde o engenheiro civil em específico pode atuar e atuar com plena certeza de que vai ter muito sucesso. E esse negócio de que a área está saturada também, furada. Imagina só, nós moramos numa cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Quantos escritórios aqui em Tumbiara, por exemplo, vocês conhecem? Até os meninos que estão aqui podem responder, que é especializado somente em fundações. Quantas pessoas vocês verem dedicadas a isso? Quantos escritórios vocês veem dedicados apenas a estruturas de concreto armado? Quem que aqui em Tumbiara dá uma consultoria para uma obra que não funcionou? Não tem. Então, não existe esse negócio de mercado saturado. Existe nichos faltando e muito. Então, eu vejo muita oportunidade nessa área. Sinceramente, eu vejo muita. Mercado está completamente aberto, galera. Tá aí para a gente ser criativo, tirar o popozão da cadeira. Digo, popozão da cadeira assim, onde eu voltar para ir ali, né? Porque hoje a gente tem que ficar quietinho na cadeira aí, mas está aí a internet aberta para a gente, um mundo aberto para a gente, onde a gente vai apontar. Tem toda a razão, professora Mayuma. Estou contigo aí também. A gente está conferindo aqui o chat aqui também, a Larissa fazendo a pergunta. Primeiro, a Maria das Graças aqui conosco. Bem-vinda, Maria das Graças. Parabéns, ótima aula. Primeira pergunta aí da Larissa, não sei se a Mayuma está acompanhando conosco. O que te levou a decidir pela engenharia civil e não outro ramo da engenharia, Mayuma? Boa pergunta. Bom, boa. Eu decidi pela engenharia civil porque eu acho que ela tem muito mais campo, apresenta muito mais campo das outras dentro, né, das que eu gostaria de escolher. Então, não só nas questões de obra, mas nas questões de o conteúdo apresentado, de você entender, de você passar por um raciocínio, né, construir um raciocínio ao longo do curso. Eu acho que a engenharia civil, ela me satisfazia em todas essas áreas. Além de que mexer com obra é muito legal. Então, isso eu também gostei. Show de bola. Agora, a Maria das Graças perguntou do Casa Ubra. Acredito que o Igor possa nos ajudar melhor com isso. Se ele quiser responder, ele pode responder, mas se não, eu respondo também. Não, fique à vontade. Mas depois qualquer coisa. Tá. Bom, o Casa Ubra, pessoal, era um projeto, né? É um projeto ainda, que atualmente ele tá assim, de leve parado, né, Igor, por conta da pandemia. Ele era muito mais funcional presencialmente, mas ele ainda existe, que era um projeto que a gente tinha para, como é que eu falo? Aproximar os nossos alunos da engenharia na vida real, né? Então, a gente teria umas famílias cadastradas e a gente atuar na confecção dos projetos, dentro dos nossos limites de alunos, né? Claro que com o professor orientando também, mas a gente ia atuar nessa parte de projetos. Sim. E aí, assim, até mais para complementar o que a Mayuma falou, o Casa Ubra também é a primeira instituição no Brasil que conseguiu esse como é que fala?
essa intersecção assim, entre instituição e CREA, diretamente, foi a Ubra Itumbiara, tá? Então, é um programa bem legal mesmo, a gente atender a famílias carentes, assim, que não tem a possibilidade de fazer um projeto, fazer talvez um acompanhamento daquela obra ali, e de casas até 70 metros quadrados que não tem laje, então, obras, então, menores, assim, né, que não demandam tantos coisas específicas, mas a gente pretende, aí, depois da pandemia, regularizando tudo, né, as questões sanitárias, a gente está voltando com força máxima. Até esse mês nós tivemos algumas alunas, elas, de certa forma, ali, acompanharam algumas obras na cidade, fizeram alguns projetos também que talvez servirão como modelos para essas famílias quando elas forem cadastradas, e a gente pretende no semestre que vem voltar com força máxima também para esse caso Ubra, que é assim, uma engenharia pública muito legal, que eu acho, assim como outros programas da Ubra, igual o Sajubra, igual a parte da psicologia que atende também famílias necessitadas, acho que a engenharia da Ubra pode dar essa contribuição para a nossa sociedade como um todo. Tá bom? Sim, obrigada. Maria, parabéns, Maílma, obrigada. Como foi a sua experiência pós-formação, quantas inseguranças e desafios no início da carreira? Bom, não vou falar que não existe desafio e insegurança no começo da carreira, porque eu estaria mentindo. A primeira obra que eu fiz, eu passava lá na porta dela todos os dias, para saber como é que tava. Falava, será que tá bom lá? Aí eu passava lá na porta, dava 7 horas da manhã, eu tava lá. Vai, então vamos lá. Mas, com medo. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi eu ter sempre, assim, buscado especialização, né? Ninguém é bom em todas as áreas, gente. Infelizmente, a gente não consegue dominar tudo. Então, eu busquei uma especialização logo no início. Claro que ela mudou de rumo, né? Eu busquei uma especialização na área de segurança e aí no mestrado eu fui para a área de estrutura. Mas a área de estrutura era onde já eu atuava, né? Então, eu já fazia alguns projetos e tal. Uma coisa que eu acho que eu pequei e que eu posso passar para vocês, que em mim foi falha, eu comecei a estagiar já muito tarde. Eu comecei, tipo, 7º, 8º período, né? Isso me deu uma ideia de como seria a minha realidade ali depois de formada, mas se eu tivesse começado antes, eu acho que eu poderia ter passado menos inseguranças. Eu poderia ter vivenciado mais durante o meu curso. E hoje é uma coisa até que eu gosto de ver nos nossos alunos, que, tipo assim, todos eles, eu vejo, tipo, buscando estágio, né, entrando ali em uma área. Então, eu vejo muita gente lá no lugar lá em cima, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu vejo eles estagiando lá em cima, eu acho muito legal, acho muito interessante, então, que vocês já fazem esse link, né, acadêmico, profissional, logo no começo. Então, é uma coisa que eu errei, mas eu acho que vocês estão indo bem. Gustavo, gostaria de saber mais sobre o networking da profissão e do curso. A UBRA é uma universidade multidisciplinar e bastante respeitada. Além disso, todos vão precisar de um engenheiro, isso é verdade. A gente atua em todas as áreas e é muito difícil alguém que nunca precisou de um engenheiro na vida. E se você não precisou e construiu sua casa sem um engenheiro, não vacila. Na próxima, você já contrata nós. Porque, além da gente garantir segurança para a sua obra, a gente traz economia também. Então, você vai ter o melhor desempenho da sua estrutura com o menor preço, né? Então, é isso que a gente faz. Networking, o que eu acho muito legal de networking na nossa área, além dos nossos professores, todos eles, eu falo como professora também, mas eu vejo, tipo assim, a gente ter muito contato com o nosso professor e não ter restrição de, por exemplo, eu já levei meus alunos em obra minha, eu vejo muito aluno trocando ideia, por exemplo, com o professor Márcio, que eu acho isso muito, muito interessante, muito legal. A gente também tem a AENG, né, a Associação dos Engenheiros aqui em Itumbiara, da qual eu também faço parte, que é legal porque a gente tem, assim, divide muita experiência, a gente tem com quem contar, e eles acolhem a gente muito bem. Eu, quando entrei em Itumbiara, eu não conhecia muito bem a AENG, quando eu conheci, falei, nossa, por que eu não me encontrei com esse pessoal antes? Porque é muito legal. Então, eu acho que o networking aqui em Itumbiara, ele é bem legal por conta disso, né? Além de que a gente tem grandes polos muito perto da gente, então a gente consegue fazer, por exemplo, conexão com
pessoal de Uberlândia e acabar trazendo novas tecnologias, né? Porque que a gente vai aprendendo, vendo o que eles estão fazendo lá e trazendo para cá e aplicando. Então, eu acho isso muito legal. Eu vou continuar lendo aqui, Larissa. Você acha que nessa área de engenharia, que antes era predominantemente masculino, está servindo de inspiração para as meninas optarem mais pelo curso? Você acha que serve de inspiração? Eu espero que eu sirva. Não sei, mas eu acho que sim. E esse cenário também vem mudando muito. Hoje a gente tem muita mulher que se destaca no ramo, e não existe, gente. Sinceramente, eu nunca fui desrespeitada dentro de uma obra, nunca fui mesmo. O pessoal super respeita, eles entendem a gente, eles estão dispostos a nos ajudar. E eu espero sim que eu sirva de inspiração para algumas de vocês, das meninas, né, a começarem a engenharia. A gente sempre teve um nome muito forte de engenharia feminina aqui em Tumbiara, principalmente quando a gente fala de engenharia, a gente lembra da Giane, né, que é Giane do Vale, que é engenheira, já atua há muito tempo. Então, é um caminho que só tende a abrir mais para as mulheres, né, assim como todas as outras áreas, mas acho que a engenharia já é muito comum, né, de ter mulher engenheira, de ter mulher engenheira dentro da obra, administrando obra, e o que é muito legal. O Igor também quer fazer uma pergunta. Maimonde se sente mais realizada e feliz em sala de aula ou em uma obra sua? Na sala de aula. Eu amo, gente. Eu amo dar aula. Eu acho que se existe esse negócio de vocação, se existe esse negócio de dom, sabe? De tipo assim, eu nasci para alguma coisa. Se existe isso, eu acho que eu estou no lugar certo, porque é muito legal. Para mim é muito natural estar aqui com vocês falando isso hoje, sabe? Falando de engenharia. É muito natural. Então, Mayuma, sou mais feliz dentro da sala de aula. Mas é áreas, né? Show, galera. Nada. Você está até agradecendo aí também, né, Mayuma? Fantástico a aula. Eu acho que, assim, é o gostinho que a gente pode colocar ali. A Maria das Graças até coloca para a gente muito segura. E é isso que a gente quer transmitir, Maria das Graças, sabe? É mais do que segurança, é que você possa acreditar que nosso time de professores aqui, o nosso time de funcionários administrativos estão aqui para passar isso para a melhor formação de cada um de vocês, para que sejam os melhores no mercado. É isso que a gente quer. E que sejam reconhecidos no mercado. É isso que a gente tem aí, tá? A Gleiciane aí também coloca para a gente, com certeza, tem esse dom, busca ser muito didática sempre. Parabéns, Mayuma. Mais uma vez para você aí, né? O Gustavo nos ouvindo aí também tendo a certeza, né? Tem a Mayuma Pérez aí também, né? Tem a Mayuma Pérez de engenharia agora. Show de bola! E é isso que a gente quer. Galera, se gostaram, tenham absoluta certeza que no dia a dia aqui conosco, no nosso curso de Engenharia Civil, nos outros cursos que a gente tem aí, é da mesma forma, com gigantes trabalhando conosco, tá? Não esqueçam, nosso vestibular aí está com inscrições abertas, você faz online, na segurança da sua casa, se cuidem muito, tá? As mortes estão aumentando, então é preciso, a UBRA pensando nisso, o vestibular agora é online, você pode entrar com a nota do Enem também, dos anos de 2017, 2018 e 2019, venha fazer parte desse time, viu que só tem fera aqui, são os gigantes, estou aprendendo com esse time todo dia, né? Até o Gustavo coloca aqui, parabéns, excelente aula, parabéns, Mayuma, e equipe UBRA também, olha só, né, Gustavo? A gente sente muito orgulho, que é um time muito bacana, assim, que a gente tem. A Larissa coloca pra gente, hashtag vem pra UBRA 2021, que a gente faz isso. Fala lá pros contatinhos, Larissa, passa lá para todo mundo. A gente fazia antes, passa pro Cabresto Móvel, agora a gente passa pros contatinhos, tudo isso a gente tem absoluta certeza que vão ser muito felizes, tá? Vem fazer parte, sim, do nosso time, da nossa família, tem absoluta certeza que serão muito felizes, mais do que isso, com muito sucesso que está aí, tá? Outra coisa, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, tem cada promoção bacana, só não vai estudar quem não quer, não perca a oportunidade, tá? Em crise é tempo de apostar, porque se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando, abram o olho para isso, olhem como o mercado está aberto,
Tá faltando engenheiro, professora Mayuma deu o recado aqui. Se está faltando, a remuneração é sempre maior, as oportunidades são sempre mais oportunas. Não sei se eu posso dizer assim, mas as oportunidades são maiores, sim, tenho absoluta certeza. É Cabelo Branco que está falando para vocês, tá? Professora Mayuma, obrigado, tá? O time Ubra agradece, você faz parte desse time, é um orgulho para a gente ter você como parte desse time. Esse crachá aí com você, né, tem um peso muito grande. O Gustavo colocou aqui para a gente, é um peso grande, porque é uma referência internacional, inclusive, tá, Gustavo? Nós estamos mudando todo o processo pedagógico aí, com a nova metodologia de tamanha responsabilidade, e que a nossa meta é aumentar em 40% a empregabilidade dos nossos formados, tá? Então, imagine, se a gente já é referência, né, Gustavo? Imagine que se a gente quer ainda ampliar essa referência. Então, tem tudo aí. Professor Igor também, muito, muito obrigado. Aqueles que já são nossos alunos, beijo no coração, eu orgulho ter vocês. Time de gigantes. Vitinho, 2021 tem aí, nós vamos pôr a mão no cocô de novo, tenha certeza, meu querido. Aquilo que ninguém quer é dinheiro no bolso, tá? Faz isso aí. A Larissa também, parabenizando o Igor, né? Exercendo a coordenação aí com firmeza, com dedicação. Tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado. Falo demais, Mayuma, obrigado. Igor também, obrigado. Time Ubra, obrigado. Tá? Deixa a palavra contigo, Igor, para o encerramento aí. Tá bom? Para a professora Mayuma também quiser se despedir. Tá? Beijo no coração, meninos. Tchau, eu só vou agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Que isso. Eu que agradeço mais uma vez, Carlos, aí pelas sempre excelentes palavras. Agradeço mais uma vez a Mayuma. Realmente, assim como os alunos pediram, realmente foi um show ali. E eu vou te falar, viu, Mayuma, a gente conversando aqui, o Carlos André brilhou os olhos ali. Eu acho que ele vai pensar bem em fazer o curso, viu? Sei não. Mas é isso, a engenharia civil, ela é apaixonante. A gente vai começando, o começo do curso é um pouco assim complicado ali, não é que seja complicado, mas assim, matérias de cálculo, fica aquela parte ali, mas depois que a gente começa a partir para as matérias específicas, a gente começa a atuar em obras, aí a gente vê como é legal, você vê uma coisa do zero transformar numa grande obra, é uma coisa sensacional, tá bom? Eu quero agradecer a todos que participaram também, mais uma vez, estou à disposição do que precisarem, contem comigo. Um grande abraço, obrigado, Carlos, obrigado, Mayuma, e obrigado a todos que nos acompanharam. Tá certo? E vem para a Ubra. Obrigada. Hashtag vem para a Ubra, galera. Igor, eu já pensei, tá? Só estou ajustando os horários agora, né? Os professores são fera, então a gente tem que acompanhar esses feras aí. São mesmo, com certeza. A equipe é muito boa, com certeza. Show de bola, galera. Obrigado, galera. Obrigado pela presença. Show, 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 tá? Muito orgulho de ter todos vocês aqui. Obrigado de verdade. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, até mais, gente. Boa noite. Tchau, galera.